Agora, a gente fala sobre as visitas feitas ao presidente Lula no Palácio do Planalto, que estão sob sigilo, enquanto o petista estiver cumprindo o seu mandato. De acordo com o governo, o sigilo cairá no dia seguinte ao fim do mandato. A justificativa é de que, segundo a Constituição, informações que possam colocar em risco a segurança do presidente, vice-presidente e respectivos familiares podem ser omitidas na vigência do cargo. No governo anterior, a gente vai te lembrar, de Jair Bolsonaro, o sigilo era de vários anos também. Para falar sobre o assunto, convidamos a deputada federal Rosana Vale, do PL de São Paulo, e o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Os dois sejam muito bem-vindos, vão aparecer aqui na tela para mim ou a gente está tendo... Pronto. Muito bem-vindos, muito bem-vinda, deputada, boa tarde. Começo com a senhora, que acho que é estreante aqui no Visão CNN, já conversei um pouco, algumas vezes, com o deputado Chico Alencar. Então, começo com a senhora. A senhora é contra ou a favor do sigilo imposto às visitas? Olha, boa tarde, Luciano, boa tarde a todos que nos acompanham. Cumprimento também o deputado Chico Alencar pela oportunidade de debater esse tema que é tão importante aos brasileiros, que interessa a todos nós. Eu sou contra o sigilo, acho que é uma atitude incoerente do presidente Lula, mesmo porque eu acompanhei durante a campanha presidencial o questionamento dele a respeito justamente do sigilo imposto pelo presidente Bolsonaro na época, e chegou a falar diversas vezes: quando assumir o mandato eu vou acabar com isso. Sigilo para quê? Então, baseada nessas informações, eu considero que foi uma atitude que não foi transparente e que não reflete o interesse do brasileiro. O brasileiro quer ter acesso às informações. O cargo que o presidente ocupa é um cargo público. As visitas do presidente interessam a todos os brasileiros. Nesse caso, deputada, deixa eu só insistir com a senhora em um ponto, porque eu também vou insistir com o deputado Chico Alencar nesse mesmo ponto. Nesse caso, a senhora é contra o sigilo agora ou a senhora é contra o sigilo mesmo no mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é do seu partido? Eu sou contra o sigilo. A informação tem que chegar aos brasileiros. Nós aprovamos a lei de acesso à informação em 2011, mas agora, nessa questão, o que está no tema é o sigilo. Aliás, não foi só o sigilo das visitas ao Palácio do Planalto. 3 sigilos. Assim que assumiu o mandato, decretou sigilo para a festa. Depois decretou sigilo para os atos, para as imagens do dia 8 de janeiro. A quem interessa é informação pessoal, isso, as imagens, a população, os brasileiros, eles têm todo o interesse de saber o que aconteceu ali. Então, é incoerente, é contra a própria proposta durante a campanha do presidente Lula. Então, eu não posso aceitar isso como uma coisa normal. Criticou, eu sei que o deputado chama Chico, eu peço licença, mas não tem outro termo que possa ser usado agora. O pau que bateu em Chico não é o mesmo que está batendo em Francisco. É, muito apropriado, né, deputada, agora nesse momento, esse ditado. Vou então falar com o deputado Chico Alencar. A gente sabe que essa pauta dos sigilos presidenciais, como já adiantou aqui a deputada Rosana, ganhou bastante força nesses últimos anos, né, em especial por conta dos sigilos impostos pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, que tinham em alguns, alguns casos, né, a gente pode falar 100 anos, inclusive, né? Essa foi uma crítica constante durante a campanha presidencial do PT, como também adiantou agora a deputada, né? Em certa medida, com essa medida, o atual presidente, o atual governo, ele entra em contradição, deputado, com o próprio discurso? Boa tarde a todos que assistem a CNN, Luciana, colega de representação Rosana, é um prazer estar aqui nesse debate. Vou nessa linha. Eu sei que a deputada tem o sobrenome Vale, agora o que vale para um tem que valer para outro, do ponto de vista dos princípios republicanos. Então, eu estranho esse sigilo que o governo Lula impôs. A lei de acesso à informação, a deputada lembrou bem, ela é de 2011. Foi uma conquista, foi um avanço, porque todo governo
tem uma tendência a se fechar, a querer ser autossuficiente, dono das informações. Isso não pode. A Lei de Acesso à Informação, ela estabelece uma exceção para informações que possam afetar a segurança do presidente da República, do vice, de seus familiares. As informações são reservadas. Eu ampliaria isso para casos mais de questão internacional, de defesa militar e tal. Agora, no mais, transparência absoluta, total. Norberto Bobbio, um pensador muito importante do século XX, ele faleceu em 2004, chegou a ser até senador na Itália no fim da sua vida, ele dizia: a democracia é o regime da transparência e nela não pode haver segredo nenhum. Luciana, você falou que sigilo para visitantes do Planalto, do Palácio do Planalto, que é o local de trabalho do presidente da República. A informação que eu tenho, a produção pode checar aí, é de que esse sigilo equivocado, a meu juízo também, foi para visitantes do Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente. Sim, em qualquer deputado. lugar, nós temos um ônus público. Eu, a deputada Rosana, a gente não pode reclamar nem de quem bate a nossa porta, com educação, é claro, sem arrombá-la, das nossas casas, em São Paulo, no Rio de Janeiro, para cobrar alguma coisa. É o ônus do agente público, ficar exposto. Por isso que a gente chama até nas contas bancárias PEP, pessoa politicamente exposta. Eu não entendo por que quem vai visitar o meu amigo Lula no Palácio da Alvorada, no Palácio do Planalto, tenha que ficar sob sigilo, como também aquela questão dos convidados para a posse, para a festa, acho que foi no Itamaraty, se colocou um sigilo inadequado, tanto que logo depois ele foi suspenso. Portanto, eu critiquei muito o sigilo do cartão de vacina do ex-presidente Bolsonaro, o sigilo no inquérito do próprio general Pazuello, hoje deputado, o sigilo de 100 anos para algumas coisas. Vale a mesma posição em relação ao governo Lula. Queremos, por ser de interesse público, não é para bisbilhotar e tal. Tem visitas que são de caráter pessoal mesmo, mas por que escondê-las? É claro que até na questão, eu estranhei também de início, imagens do Palácio, da depredação criminosa do Palácio do Planalto. De início eu estranhei, aliás, elas já estavam mais do que públicas, né? Vimos a exaustão. Dava na investigação policial, a meu juízo, não sou policial, não sou investigador, para detectar quem quebrou tudo ali. Mas e o inquérito está avançando corretamente. Mas aquele sigilo eu estranhei. Depois informaram, não, estamos vendo alguns detalhes da investigação. Isso pode ser até aceitável por um tempo determinado. Depois tudo, e não 100 anos depois, nem mesmo 4 anos depois. Pouco tempo depois, mesmo que teve razões para algum sigilo, tem que vir para o conhecimento público. Porque a nossa vida parlamentar, tudo, cada centavo que a gente recebe, até do tal auxílio mudança, que é pouco defensável, tem que ser colocado para a população. Aliás, a Câmara tem um painel de transparência mais transparente que o Senado, por sinal. Então, é transparência no judiciário, exceto em casos de sigilo necessários à investigação, dos agentes da vida, da remuneração dos agentes, quem nos paga é o povo, no legislativo e no executivo. Todos, estados, municípios e União. Deputado, conversei aqui até com a minha produção e acho que nós falamos corretamente Palácio da Alvorada. O sigilo é para o Palácio da Alvorada. Se em algum momento escapou o Planalto, eu já peço desculpas, porque o senhor já tem razão. É o sigilo para o Palácio da Alvorada, visitas então à casa do presidente, à residência do presidente. E aí, deputado, eu queria lhe perguntar, entrar até numa seara um pouco mais, digamos, polêmica, porque talvez o partido ou o governo não tivesse que fazer um meia-culpa, errou a mão na hora de criticar o governo anterior, especialmente então em relação aos sigilos. Isso foi um tema muito constante nas campanhas, né? A deputada Rosana falou aqui, o presidente Lula, ele falava muito, vou retirar o sigilo, vou retirar o sigilo, vou retirar o sigilo. E tá aí o sigilo. Seria o caso de fazer um meia-culpa, dar uma explicação à sociedade?
não em relação ao questionamento dos sigilos passados. O meia-culpa, a revisão, é em relação aos sigilos que não são da dimensão, pelo menos até agora, do governo passado, impostos agora. Rever. Eu não consigo explicação. Vou perguntar, nós do PSOL somos da base do governo, mas mantemos a nossa autonomia, a nossa independência crítica para o que considerarmos de interesse público. Eu quero entender melhor porque esse sigilo, as visitas do Palácio da Alvorada. Alguém já me disse, bem ligado ao governo, que não, é porque são parentes, é uma coisa mais íntima. Infelizmente, de novo, o ônus da vida pública é perder a sua privacidade. Não totalmente, ninguém quer bisbilhotar lá o que no fim de semana o presidente está na sua residência fazendo com seus filhos, parentes, amigos. Agora, saber quem foi lá, me lembro do caso que a gente criticou muito. Todo mundo se lembra do ex-presidente Michel Temer recebendo o Joesley, tendo uma conversa, aquele da Friboi, está viajando para a China agora, uma conversa na garagem lá do Alvorada. Isso soou estranho, parecia uma conspiração. Isso foi muito cobrado, denunciado, criticado. Eu acho que a coerência na vida política ela é fundamental. Claro que todos nós somos passíveis de um ou outro ato de incoerência, mas sustentar isso como se não fosse é difícil. Eu não consigo. Ao longo da minha vida pública, que já é muito comprida, eu fico incomodado quando me percebo até numa certa incoerência de posições, de posturas, e procuro corrigir. Não é demérito para ninguém reconhecer erro. E todo governo é passível de crítica. Quando implementa uma política de que quem até está dentro do governo possa discordar, estamos aguardando aí o arcabouço fiscal, vai dar muita discussão, e quando erra no tom, quando erra na palavra, não dá para criticar o outro sem ter uma postura que mostre que é possível ser diferente. Então, sigilo na vida pública só em casos excepcionais, raros e justificáveis. Deputada Rosana, a senhora acredita que o governo deveria fazer um meia-culpa ou algum tipo de fala para explicar por que a senhora já apontou no início da sua fala seria uma incoerência? O sigilo adotado agora, o mesmo que tanto foi criticado na campanha? Sem dúvida. No Palácio da Alvorada, no Palácio do Planalto. Agora não falo só como deputada, mas falo como cidadã. O cidadão brasileiro tem todo o interesse de saber quem o presidente recebe, quais as reuniões que ele teve, qual a visita que ele teve, seja no horário de expediente, no final de semana. É a transparência. A transparência moraliza a política. E acho perigoso também ter decretado sigilo com as imagens da invasão do dia 8 de janeiro. Ficou um assunto que não foi explicado para a população. Fica um lado defendendo que houve infiltrados, o outro lado dizendo pessoas presas. A população tem o direito de saber, isso precisa ser colocado para a sociedade. E é mais incoerente ainda, porque como foi falado, você mesmo falou, Luciana, foi uma bandeira da campanha do presidente Lula. Sigilo para quê? Quantas vezes eu ouvi ele falando isso? Então, revogou o sigilo decretado pelo Bolsonaro. As contas, a primeira-dama Michele, na época, quem ela recebeu, quantas vezes o cabeleireiro foi lá, isso foi revogado. E no primeiro dia que assume o mandato, já decreta o sigilo para a festa, para os convidados da festa. Então, é uma situação incoerente. O discurso é faça o que eu digo, não faça o que eu faço. E a população percebe isso, percebe essa incoerência, e não gosta dessa situação. Levanta até suspeita. Por quê? Por que não cedeu as imagens? Por que não foi a fundo na investigação? Por que decretou sigilo nas ações que eram gera dúvidas e suspeita. Então, eu acho que foi uma atitude totalmente incoerente, impensada.
não defendo isso, falo como deputada e como cidadã. O cargo público tem as suas exigências. Se você quer guardar a sua intimidade, se você quer preservar a sua privacidade, então você não concorre a um cargo eletivo, você não se torna presidente do Brasil, porque ele é exposto 24 horas por dia. A figura do presidente está em exposição 24 horas por dia. A imprensa está interessada em saber quem vai lá o fim de semana. Eu sou jornalista, fui jornalista por 25 anos, eu sei que tem gente de plantão lá aguardando com a câmera para saber quem está entrando, né? Então, não combina com o cargo que hoje o presidente Lula está. Ô, deputada, vou usar outro ditado aqui, já que vocês gostam de ditados, dá a César o que é de César também, porque o fato da gente ter imagens e fatos mostrando situações reais não impedem as tantas fake news que tem por aí. As pessoas fazem fake news mesmo vendo tudo, a imagem na cara dela ali, mesmo assim cometem fake news e continuam, às vezes, com narrativas terríveis, inclusive, sobre a realidade. Mas, deputada... Mas embasa a discussão. Uma coisa é a fake news, outra coisa é um veículo de imprensa respeitado, com credibilidade, e divulgar a informação. Muito bem colocado. Deputada, olha só, justificativa, deputados, para esse sigilo, nesse caso do que a gente está tratando aqui das visitas ao Palácio da Alvorada, é a segurança do presidente e a segurança de familiares, ou seja, o GSI não é um pedido do presidente Lula, até onde eu entendo, é uma determinação da segurança para que haja ali o sigilo, porque isso colocaria em risco a segurança não só do presidente, vice-presidente, primeira-dama, esposas e familiares, pessoas que frequentam o local. E nesse caso, se é uma questão de segurança, acho que o presidente deveria abrir mão da sua própria segurança só para ser coerente com a sua promessa de campanha, deputada? Eu acho que não. Segurança é de outras formas. O presidente tem segurança, tem a equipe de segurança, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Quem ele recebe precisa ser transparente, né? Isso para mim não interfere na segurança de intimidade. Capacidade. É um assunto que compete, né, à população ter conhecimento, né? Uma coisa eu acho que não tem nada a ver com a outra. Você está justificando, né, agora uma atitude que não foi defendida durante a campanha, ao contrário. Então, na campanha ele devia ter pensado isso. Bom, então eu vou ter problemas depois com a minha segurança, então eu não vou falar isso. E isso é um discurso coerente na campanha e agora. E criticou muito a bandeira da campanha. É só você colocar no Google lá que vão surgir as frases que o presidente Lula falou durante os seus discursos, né? Uma das frases eu anotei aqui, ó. Bolsonaro, vive de favor fazendo decreto de lei, transformando qualquer coisinha em sigilo de 100 anos. Mas prepare, nós vamos dar um jeito nisso. Deu um jeito nisso? É sempre importante dizer, deputada, que parece que eu estou debatendo com a senhora, mas eu sempre faço contrapontos com todos os nossos entrevistados. É importante dizer que a agenda oficial do presidente continua ali, sendo divulgada, só para que o nosso público entenda do que a gente está falando. A agenda está ali, todos os compromissos do presidente, quem entra, quem sai do Palácio do Planalto, tudo ainda continua. Esse sigilo se refere ao Palácio da Alvorada, o deputado Chico Alencar. E aí eu vou fazer a mesma pergunta para o senhor. O presidente, nesse caso de o GSI, indicar que tem que haver sigilo em quem entra, quem sai no Palácio da Alvorada, essa visita mais íntima para proteger os familiares do presidente e vice-presidente. O senhor acha que, nesse caso, o presidente deveria abrir mão da sua segurança para ser coerente com o que disse em campanha? O Gabinete de Segurança Institucional é que, invocando um artigo da Lei de Acesso às Informações, que é aquele que coloca como reservadas informações que possam afetar a segurança do presidente, vice e seus familiares, teve essa interpretação. Eu me permito discordar. Aliás, a gente criticou muito também o ex-presidente Bolsonaro quando ele, em 2020, fez um decreto
suspendendo o prazo de resposta da importantíssima lei de acesso às informações. Era a época da pandemia, justificou por aí, mas era também inaceitável. Prazo de 20 dias, prorrogáveis por mais 10, para resposta aos órgãos de comunicação livres, independentes, fundamentais à democracia, antídoto quanto a esse universo tóxico da midiosfera das fake news. A imprensa independente, saudável, é muito importante para isso, órgãos reconhecidos que fazem um jornalismo investigativo, que passam a informação, como o debate de posições diferentes, e aqui a CNN faz volta e meia, acho isso muito positivo para a democracia brasileira. Mas eu me permito discordar que saber quem visita o presidente na sua residência oficial, é verdade, a agenda pública do presidente no Palácio do Planalto, no trabalho, e ele trabalha, ela é colocada para nós, chega todo dia. Vamos imaginar, eu ou a deputada Rosana, se fosse convidada, eu acho que ela aceitaria o convite para ir lá no Palácio da Alvorada, num horário que o presidente convidasse para conversar, inclusive, com a oposição. A gente não quereria sigilo e nem acha que a visita ao Palácio da Alvorada em si, entrar no palácio, possa representar um elemento de vulnerabilidade para a segurança do presidente e dos seus familiares. Eu não entendo essa lógica. A questão, voltando ao que já discutimos aqui, do sigilo, que eu estranhei também na hora, depois de imagens tão divulgadas do prédio, do plenário do Supremo, do plenário do Senado, do Salão Verde da Câmara e lá do Palácio do Planalto. A justificativa para decretar sigilo, depois de tudo revelado do Planalto, é que não, tem os corredores, tem o acesso ao gabinete presidencial, que só não foi atingido por isso, por aquilo, então isso ficaria público demais. Vá lá, se for enquanto dura o inquérito. Agora, essa das pessoas que vão, até porque me parece meio inócuo, como a deputada Rosana lembrou, a imprensa está lá, na porta, na entrada do Planalto, na entrada do Alvorada, não tem mais cercadinho nem nada, mas imagino que a imprensa possa estar lá, para saber quem vai, quem não vai. Então, esse sigilo, além de tudo, me parece meio inócuo, a não ser se a pessoa entre com vidro daqueles que não são transparentes, com agachada, aí já é esquisito também. Tudo tem que ter transparência, tudo tem que ser às claras, e o ônus do agente público é esse, não é a perda total de privacidade. Ninguém vai querer filmar e saber o que o presidente faz no recesso, no interior do seu quarto, dos seus aposentos. Ele pode até chamar a imprensa, é uma concessão, digamos, para ver um fim de semana, olha como somos felizes, ou como tem aqui a sala de preocupações, que deve ter muitas, mas sigilo de quem vai no Palácio da Alvorada, eu também, como cidadão, quero saber, é curioso saber, é interessante saber, líder do movimento tal, ou mesmo parente tal ou qual é o problema? Não sei. Muito bem, nós conversamos aqui já, desde já agradeço a deputada federal Rosana Vale, do PL de São Paulo, estreante aqui no Visão CNN, mas muito bem-vinda, deputada, volte outras vezes. Deputado Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, que de vez em quando está aqui com a gente, e tem dia que dá uma aula aqui para a gente de história muitas vezes, né, deputado? Muito obrigada, então, volte mais vezes também. Muito obrigado.